Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta. Os casos de dengue no estado de São Paulo têm uma grande alta e por isso foi decretado estado de emergência. Nós vamos conversar muito e dar dicas, e cuidados que a população deve tomar com essa doença, com a infectologista do IANSP, o Hospital do Servidor Público Estadual, doutora Andréia Almeida. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora. Importante, a gente trazer esse assunto para a pauta. E diga, primeiramente, quais os cuidados que a gente tem que tomar, primeiramente, para evitar, a proliferação do mosquito Aedes. Isso. A mosquita, é o mosquito fêmea que necessita de sangue para fazer a postura dos ovos, Ela é um mosquito que não tem muita amplitude de voo, isso é importante dizer, então ela gosta de pegar na parte inferior do corpo. Então é importante nessa época, principalmente para as mulheres, hoje nós estamos nesse mês de março, Dia das Mulheres, nesse momento vocês usarem calças compridas, usarem roupas que cubram a parte inferior das pernas, eventualmente também cubra os braços também. O mosquito, ele não tem hora para picar, ele prefere de manhã e final de tarde, mas é um mosquito que qualquer momento do dia pode picar o indivíduo, porque ele necessita de sangue para fazer essa postura de ovos e se proliferar. Então, como é um mosquito que tem todas essas necessidades, é importante a gente fazer o nosso trabalho, Não ajudar o mosquito a se proliferar. Então, essa situação que não é só uma conduta institucional, mas também de toda a população. A sociedade tem que estar trabalhando junto, evitando água parada, piscinas, pneus, vasos, para que a gente não dê oportunidade da proliferação do mosquito. Lembrar que nós estamos num momento climático muito favorável à proliferação, É o calor e a chuva. E esse momento climático provavelmente vai perdurar até maio. Então, essa atenção que a gente tem que ter agora vai perdurar alguns meses e a gente pede que a sociedade como um todo trabalhe junto com a gente. Agora, é importante a gente esclarecer, muita gente ainda não sabe, mas a dengue ela não transmite de pessoa para pessoa. É o mosquito, ele pica uma pessoa contaminado e depois ele é o hospedeiro, dessa doença. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. O mosquito é um doente que o mosquito pica, ele fica infectado e aí ele infectado, ele vai picar outras pessoas porque ele vai precisar do sangue para vingar as suas próximas gerações. Então, não existe transmissão de pessoa para pessoa. O que a gente pode falar aqui, talvez seja uma próxima pergunta sua, é sobre a transmissão através de transfusão de sangue. Mas, para se passar a dengue, há necessidade de ter o vetor, o mosquito Aedes, que ele está disseminado em todo o nosso Brasil. E não só transmite dengue, é um mosquito muito democrático, ele transmite febre amarela, dengue, Zika e chikungunya. Então, ele pode, um indivíduo com alguma dessas doenças que foi picado pelo Aedes, o Aedes picando uma pessoa susceptível, essa pessoa, então, vai ficar doente, Vai poder ficar doente. Interessante, você falou da doação de sangue, daqui a pouco nós vamos entrar nessa história, mas eu quero continuar um pouquinho, sobre a doença. Quais os tipos de dengue que existem, O pessoal hoje falam muito da tal dengue hemorrágica. Como é que funciona isso? Porque nem é mais correto a gente falar dengue hemorrágica, não é assim? Corretíssimo, Gunnar. Muito bem colocado por você. Nós temos 4 sorotipos do dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, nós temos os 3 sorotipos circulando ao mesmo tempo. Em Minas Gerais, por exemplo, estão os 4 sorotipos. Isso é uma coisa um pouco inédita. Eventualmente, nós tínhamos 1 ou 2 sorotipos circulando, mas agora temos vários circulando ao mesmo tempo, que favorece a transmissão e a ocorrência de vários casos, Mas como você mesmo colocou, hoje a definição é clara: dengue e dengue grave.
Porque existe o dengue grave mesmo sem não ter hemorragia. Então, o paciente pode vir a choque mesmo sem não estar sangrando. Então, é importante que hoje o paciente com diagnóstico dengue procure uma unidade de saúde e nessa unidade de saúde os protocolos que existem já estão bem claros e bem simplificados para que o médico possa definir se é um dengue tranquilo, um dengue benigno de acompanhamento ambulatorial ou dengue grave que precisa ficar internado para observação ou mesmo em unidade de terapia intensiva, que aí são os dengue graves, né, na classificação A, B, C e D, né? Os casos C, D devem ficar internados e o caso D, né, classificado como D, deve ficar em observação em unidade de terapia intensiva. Agora, doutora, a senhora falou bem da dengue grave, né? Gostaria de saber o nosso telespectador que nos assiste e ainda não conhece muito a doença. Onde a gente consegue diferenciar se é uma dengue, né, como a senhora disse, benigna, ou se essa dengue ela vai evoluir aí para uma situação mais grave, necessitando de uma UTI, podendo o paciente ter risco até, né, de ir a óbito, de risco de morte. Como a gente diferencia isso? Bom, a gente consegue hoje determinar um grupo de pessoas que tem um perfil que podem vir a ficar grave. E aqui é importante dizer, né, as gestantes. Né? As gestantes é um grupo que nós ficamos com muita atenção. A outra são os idosos e as crianças. Os extremos da vida também são grupos que deixam a gente preocupado com relação à evolução, além de algumas pessoas, por exemplo, com diabetes, obesos, e por incrível que pareça, a dengue tem um prognóstico às vezes pior no público feminino, né, nas mulheres. Mas, de qualquer forma, para o leigo que está com o diagnóstico de dengue, que já recebeu o diagnóstico de dengue, como que eu vou saber que se eu estou evoluindo para um quadro mais grave ou não? Ele tem alguns sinais de alerta que todos devem saber. Primeiro, dor abdominal. Segundo, vômitos. Apresentando qualquer sinal de sangramento, quer dizer, fiz xixi, o xixi saiu com sangue. A mulher menstruada, que tem um aumento importante do fluxo da menstruação. Quando o paciente com dengue tem desmaios, ou fica tonto, ou pé cai. Quando o paciente com dengue fica irritadício, isso é muito importante na criança, quando a criança fica muito irritada ou extremamente sonolenta. Esses são sinais de alerta que, quando o paciente já tem o diagnóstico, tem a suspeita de dengue e tem algum desses sinais, deve procurar uma unidade, um pronto-socorro, para ser avaliado pela equipe médica e assim definir se isso aí está relacionado a um potencial dengue grave. Agora, como é que funciona o tratamento? A gente sabe que para casos leves é praticamente o repouso, né, e o uso de medicamentos aí para aliviar os sintomas, mas e nos casos mais complexos, mais graves, como é que se trata a dengue? Bom, a dengue não tem tratamento específico, né? Infelizmente não temos ainda um antiviral, um remédio que combata os efeitos do vírus no organismo. Então, o tratamento hoje se baseia em sintomáticos. Nos casos ambulatoriais, é a ingestão de água e analgésicos para dor de cabeça, dor de corpo, né? Nos casos que ficam internados, vai depender muito da gravidade do paciente. Isso é, pacientes que ficam em unidades de enfermaria, em quartos com um dengue que precisa ser observado, mas não em estado muito grave, esses basicamente também só fazem soroterapia, né? Infusão de líquidos em quantidades suficientes para combater o extravasamento, vamos dizer assim, a perda, a hemoconcentração que esses pacientes têm. E os pacientes muito graves em unidade de terapia intensiva, aí são medidas mais dramáticas, você tem que usar medicação para manter a pressão arterial e para manter o paciente em condições de vida, né? Situações de vida, porque não tem muito o que você fazer, não tem remédio, não tem um remédio mágico, né? Não vamos fazer igual a Covid, voltar trazendo remédios que poderiam ter efeitos. Então eu peço à população, não usem remédios para dengue que possam dizer que tem efeito. Então a dengue não tem nenhum remédio antiviral que tenha efeito contra o vírus, infelizmente. É só soro e o cuidado médico intensivo quando necessário.
Agora, doutora, quantos dias essa doença persiste, principalmente os dois extremos, né? Na forma grave e na forma mais benigna? A dengue ela pode ser uma doença simplesmente assintomática ou pouquíssimo oligosintomático em algumas pessoas. Então, vai no espectro de eu não tenho nada ou eu tenho um quadro muito grave. Quando eu não tenho nada, não se faz nada mesmo, é só hidratação ou um repouso relativo. Então, basicamente não tem nada que se fazer. Nos casos que você vai aumentando a gravidade, aí sim vai depender de cada organismo. Em média, um paciente para uma recuperação total da dengue de 1 a 2 semanas. O quadro clínico mesmo de febre alta dura no máximo 1 semana. Depois ele pode ter as coceiras no corpo, que isso incomoda bastante, né? Quando fica o vermelhidão, né? A mancha na pele, isso às vezes coça muito, o paciente tem muito desconforto e às vezes pode perdurar, às vezes até 1 mês coçando a pele. Agora, quando o paciente é muito grave, fica internado, vai para a unidade de terapia intensiva, aí tem que contar que pode ter outras complicações, sangramentos, disfunção renal, respiratória, cardíaca, e aí vai depender então do tempo que ele vai se reabilitar desse quadro. E aí pode durar muito tempo mesmo. Mas, em média, para aqueles casos mais simples, de 1 a 2 semanas plenos para voltar às suas atividades laborais normais. Interessante essa questão. E é importante também a gente explicar para o nosso telespectador, né? Qual o sinal de alerta, né? Qual o momento que eu devo procurar a ajuda médica? Qual que é o principal aqui sinal de alerta? Então, eu acho que se a pessoa tem, atualmente, no momento que nós estamos vivendo, se ela tem uma febre súbita e um mal-estar, ela tem que ir a uma unidade de saúde e tentar fazer o diagnóstico de dengue. Feito o diagnóstico de dengue, ela tem que se lembrar daquilo que a gente falou nas 2 perguntas anteriores. Vômitos, uma febre que persiste por muito tempo, dor abdominal, irritabilidade, sonolência, sangramentos expressivos quando escova os dentes, quando urina ou quando evacua, a menstruação. Aí você tem que voltar ao hospital e aí fala assim, olha, tive isso e o médico tem que tomar as providências cabíveis para essa situação. Agora, a senhora falou de diagnóstico, a gente sabe que tem o teste, mas hoje os seus colegas falam muito de diagnóstico clínico. Já é possível? Então, o ideal é sempre você fazer o diagnóstico, com certeza, você ter disponibilidade do exame. Hoje, quase todas as unidades de saúde têm disponibilidade do exame, do teste rápido, que em 1 a 2 horas sai o resultado. Então, o ideal é isso. E o exame, ele disponível atualmente, ele pega todas as fases da doença. Uma fase inicial, que é o teste rápido, e uma fase se o paciente chega mais tardiamente à unidade de saúde, é possível você também fazer o diagnóstico. Por que eu falo isso? Porque existem alguns locais em que dengue, covid, chikungunya ou mesmo umas viroses podem se confundir, né? E aí a abordagem é muito diferente de uma doença para outra. A princípio, nós vamos entrar numa fase agora que não só temos dengue, como vamos ter os quadros respiratórios também. E como eu estou falando aqui, o que separa uma dengue de uma covid é o sintoma respiratório, né? Mas, eventualmente, o paciente de covid não tem tantos sintomas respiratórios. Às vezes, o sexual tem um febre, um mal-estar. Então, o ideal sempre é que você faça o diagnóstico laboratorial da dengue. Por que isso é importante também? Porque, no futuro, essa pessoa precisa saber que já teve dengue, porque a dengue não vai embora da gente, né? Nós temos o Aedes frequente na nossa região. No Brasil é um país que está na linha do Equador, é um país, né? Todo o continente latino-americano ele tem o Aedes. E todo o continente latino-americano ele também tem a circulação do vírus da dengue o ano todo. Então, uma pessoa que já teve dengue, qual é a implicação disso? Eu não posso ter um segundo dengue, que isso você vai poder me perguntar em sequência, né? Quem é o paciente que tem mais risco de evoluir para um dengue grave? Aquele que já teve dengue no passado. Então, é importante a pessoa saber, eu já tive dengue, eu preciso me prevenir para não ter um segundo dengue, porque esse pode vir a ser uma doença bem mais grave. Pois é, um gancho nisso que a senhora falou.
Por que que a segunda dengue ela pode ser mais grave? A segunda dengue pode ser mais grave por dois motivos. Porque o indivíduo que já teve contato com um determinado sorotipo de dengue produz anticorpos contra aquele sorotipo, que vai ter uma atividade de evitar aquele sorotipo, mas ele não tem uma atividade de bloquear a ocorrência desse segundo sorotipo. Então, ele vai funcionar mesmo como ao contato com esse novo sorotipo, o seu organismo já está sensibilidade, vai provocar uma resposta inflamatória expressiva, mais expressiva, porque ele já está sensibilizado. Então, ele já está prontinho para liberar uma resposta inflamatória a essa agressão. E o segundo motivo é que, como esse anticorpo ele não é totalmente protege contra ele vai funcionar mesmo com o cavalo de Troia. O vírus vai entrar e vai usar essa célula do organismo para se multiplicar dentro dela. Então, são dois mecanismos que o organismo, através da parte investigatória, nós hoje trabalhamos por que ocorre um dengue tão grave na segunda fase. Interessante essa questão, e nós vamos entrar no assunto agora também, que é muito pertinente, né? A gente sabe que os bancos de sangue do estado de São Paulo, desde o começo do ano, trabalham com 1/3, né, da capacidade que seria necessária para atender todo mundo que precisa aí de sangue. Então a gente sempre incentiva que se doe sangue, é um ato de amor, é um ato que salva vidas, mas vamos começar a conversar agora, doutora, da relação do câncer, né, desculpa, da doação de sangue com a dengue, né, que é importantíssimo a gente esclarecer o nosso telespectador. Quem tem dengue não pode doar, e aí, a partir de quanto tempo eu tive dengue eu posso fazer a minha doação? Como é que funciona toda essa questão e quais os protocolos estão sendo adotados? Isso. A doação de sangue, como você mesmo colocou, é um ato de amor. E o sangue nós não temos remédio para substituir o sangue. Então, ainda continuaremos precisando dessa ação de amor que toda a sociedade precisa ter. Mas o indivíduo que vai receber o sangue e que necessita de sangue, normalmente é uma condição de saúde de bastante debilidade ou é uma doença crônica muito importante. Então, um receptor de sangue é um indivíduo doente, na grande maioria das vezes. E a gente, obviamente, não quer dar para esse doente um remédio ruim. A gente quer dar o melhor remédio possível. Então, por isso que a gente pede para que o doador de sangue seja um indivíduo saudável, que esteja recuperado e esteja com sua saúde plena, para você dar o melhor produto possível para aquele receptor. E isso não é só com a dengue, isso é uma regra geral para toda e qualquer doença infecto-contagiosa. Você não pode doar se você está doente ou se você agudamente ou convalescendo de uma doença. Você precisa se reabilitar, se curar dessa doença para doar sangue. Então, a gente acredita, eu acabei de falar para você, a gente acredita que, em média, uma dengue dura de 1 a 2 semanas para total recuperação. A gente dá um prazo de segurança aí de 30 dias para o indivíduo que teve dengue poder doar sangue. E no indivíduo que teve um dengue muito grave, né, a gente imagina que esteve internado com dengue grave, quando é que eu vou poder doar sangue? Aí a gente vai precisar de um tempo maior, de uma reabilitação maior desse indivíduo para doar sangue. A gente diz aí que ele teria que doar sangue daí uns 6 meses, mais ou menos, de 3 a 6 meses após o diagnóstico, né, de dengue. Agora, a gente sabe, quando a gente vai fazer a doação de sangue, a gente passa por uma triagem, provavelmente o profissional vai perguntar, você teve dengue em X tempo e tal, mas o que é importante a gente deixar essa mensagem, né, que as pessoas devem ir doar sangue, né, e entender essa particularidade. Eu tive dengue já faz 1 mês, eu já posso doar, se ela é grave ou não, isso daí é um médico que vai poder, né, orientá-la se ela pode fazer a doação ou não, mas o importante é as pessoas não deixarem de ir doar sangue. Né? E isso é a melhor coisa. Eu acho que é interessante o alerta dos bancos de sangue sobre isso, mas
Se você quer doar sangue, compareça a um posto de doação de sangue, aos bancos de sangue, passe por uma entrevista e ali você vai deixar o profissional do banco de sangue te orientar se você está apto ou não está apto para doar sangue. Isso é o mais importante. Da mesma forma, a gente fala aqui, as vacinas de dengue são todas licenciadas, são vacinas de vírus vivo atenuado, e também existe uma recomendação de que quem tomou a vacina de dengue esperar 30 dias para doar sangue. Por quê? Porque tanto a doença dengue como a vacina promove uma viremia no corpo. E essa viremia, então, tem vírus circulando no seu sangue e aí, eventualmente, numa transfusão sangue, você estaria passando dengue para o receptor. São casos raros, mas como existe a possibilidade, por isso que se fez esse alerta, por isso que os bancos de sangue soltaram esses alertas, porque diante de uma epidemia, né, é importante a gente orientar a população em cada área, em cada segmento da área da saúde, né? Aí, doutora, para a gente até finalizar esse bate-papo, depois nós vamos voltar no segundo bloco com dados da dengue no estado de São Paulo, mas para a gente finalizar a sua participação, que foi muito importante para esclarecer, por exemplo, né, a pessoa às vezes passou por uma dengue assintomática, ela não sabe que ela teve, ela vai lá, ela faz a doação. Existem mecanismos que vão detectar que esse sangue ele não é proveitoso, é isso mesmo? O trabalho, os bancos de sangue são muito seguros, né? Eles, hoje, uma doação de sangue passa por vários processos de segurança, então isso não podemos dizer que não possa passar um indivíduo com dengue, seria uma fatalidade, uma raridade, eu diria que isso é uma raridade. Mas existem mecanismos do banco de sangue de avaliação do sangue do doador para tentar evitar ao máximo de que você possa, através do sangue, passar alguma doença para o receptor, né? Doutora Andréia, muito obrigado pela sua participação. Esse Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta falando dos números da dengue no estado de São Paulo. Até já. Estamos de volta com esse Alesp em Pauta, hoje falando da situação da dengue no estado de São Paulo, estado de emergência decretado pelo governo do estado. Nós vamos saber mais sobre isso nesse segundo bloco, conversando com a representante da Secretaria de Saúde de São Paulo, Natália Cristina Soares. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que se configura, né, um estado de emergência? A gente tem dados aí que a cada 100 mil habitantes, 300 pessoas estão com dengue no estado de São Paulo. É um número considerável, mas eu quero que você explique para o nosso espectador como é que funciona e o que representa, né, esse número na população total do estado. Olá, muito obrigada pela solicitação, sempre muito importante, né? Nós aqui, nível estadual, estarmos falando com vocês. Bom, na verdade, a decretação de emergência, ela leva em considerações alguns fatores, né? Um deles é o coeficiente de incidência. Então, o estado de São Paulo, na semana passada, ele ultrapassou o número de 300 casos a cada 100 mil habitantes. Então, 300 casos de dengue a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo já se contaminaram com a doença. Esse é um dos indicadores, né, preconizados pelo Ministério, pela Organização Mundial da Saúde, em relação à decretação de emergência em saúde pública. Então, alguns pontos eles precisam ser levados em consideração após o decreto, né? São as ações de o que será feito, né? Então, essa acho que é a grande pergunta. O que será feito após o decreto? Né? Serão intensificadas todas as ações, né? Tanto em relação ao controle do vetor,
como em relação à comunicação e mobilização social, assim como as medidas assistenciais e as medidas inerentes à vigilância epidemiológica. Legal. Agora é importante também a gente esclarecer, né, quais as ações e como esses recursos aí a mais, né, adicionais que foram é, inseridos no orçamento provenientes do governo federal para combate à dengue, e como o Estado de São Paulo vai fazer uso disso. Lembrando que o próprio governo estadual ele já fez um aporte em relação às atividades das arboviroses, em relação ao IGM, que é o Incentivo à Gestão Municipal. Né? Então, foi investido pelo governo estadual cerca de 205 milhões de reais em relação ao combate das arboviroses e também com o decreto de emergência em saúde pública, pela portaria do Ministério, virá aporte financeiro do Ministério da Saúde para as atividades de controle do vetor, as atividades de vigilância epidemiológica e, quando necessário, as atividades assistenciais. Agora, esse decreto ele permite também, né, que as cidades, né, façam um aporte maior no combate à dengue e no seu viés, né, na sua opinião, qual que é o viés necessário? Principalmente erradicação dos focos do mosquito e também a informação. Quais os eixos que são trabalhados principalmente aí no combate à dengue? Bom, lembrando que o Estado ele decretou emergência em saúde pública na semana passada, mas cada município, né, a depender da sua realidade epidemiológica, ele também pode decretar emergência em saúde pública e, né, receber o aporte financeiro para as atividades de controle de vetor, todas as atividades que eu já elenquei anteriormente, para se trabalhar, né, se intensificar essas atividades. Em momentos de epidemia em que nós estamos agora, o que precisamos fazer? Intensificar a eliminação de criadouros, né? Porque eu preciso reduzir a infestação pelo mosquito transmissor. Eu acho que esse é o principal ponto que precisa ser levado em consideração para a gente conseguir diminuir o número de casos. Legal, importante. Essa ação a gente sabe que o Instituto Butantan, que também é um órgão ligado ao governo do estado, tem trabalhado nas vacinas, mas qual que é o papel também do Instituto Butantan nesse monitoramento? Bom, na verdade, aqui no estado de São Paulo, principalmente, ele nos auxilia nas questões de análises epidemiológicas, né? Mas o Instituto Butantan, ele está à frente da vacina contra a dengue, né? Que ela poderá ser disponibilizada à população a partir do ano que vem. Mas isso tudo vai depender dos trâmites regulatórios, né? Então, o Instituto Butantan, ele tem essa parceria com o governo do estado, principalmente em relação à produção do imunobiológico contra este agravo que nós tanto falamos agora. Agora, nós estamos, né, com muitos casos no estado de São Paulo. Gostaria que você desse uma atualizada nos números da dengue no estado de São Paulo, quais as zonas de maior risco, como é que tem sido a ação da secretaria nessas regiões, mas é importante a gente ter números, né, para dar um comparativo aí para o nosso telespectador. Sim, até o presente momento nós estamos com quase 200 mil casos confirmados de dengue no estado como um todo e 51 óbitos confirmados. Né? Algumas regiões do estado, como região noroeste do estado, região de Taubaté, São José dos Campos, são regiões em que eu tenho os maiores coeficientes de incidência. Então, o Estado, ele sempre trabalha, ele sempre apoia, né, as atividades, tanto de controle de vetor, como as atividades em relação às vigilâncias epidemiológicas, né, porque esse é o papel do Estado, auxiliar. Né, a execução do trabalho em si, tanto em relação à notificação, assistência e o controle do vetor, cabe aos municípios. Então, o Estado está sempre auxiliando nesses pontos, né? E lembrando também que cabe ao Estado, né, o fornecimento também de equipamentos, né,
de nebulização pesada e nebulização costal para apoiar os municípios nas atividades de controle do vetor. Isso está sendo realizado, isso nunca para, né? O que acontece agora é uma intensificação. Então, o trabalho ele é feito o ano todo e intensificado nos momentos de maior transmissão, porque é o momento que eu tenho o maior número de vetores circulando. Olha, é importante, né? A proliferação dos vetores, ela se dá mais no verão ou foi uma coincidência essa época? Como é que é? Existe uma época onde os vetores, né, os mosquitos, eles se reproduzem mais? Existe esse estudo? Existe sim, na verdade, nos períodos mais úmidos, né? Então, em períodos que eu tenho maior número, né, de chuvas com elevadas temperaturas, isso propicia uma rápida reprodução do mosquito. Por isso que eu tenho o maior número de mosquitos, né? Então é por conta da rápida reprodução de cada um deles, que eles aceleram esse metabolismo nos períodos quentes e chuvosos, né? Então, sabidamente, o período sazonal é nesses primeiros 4, 5 meses do ano. Quer dizer, também a gente já está então aí chegando, né, ao final desse período mais sério, mas a gente não sabe também, né, se isso pode se prolongar, até porque as mudanças climáticas também acontecem, né, e isso pode influir bastante também na proliferação do mosquito. Então é necessário muita atenção e dentro disso eu gostaria de saber que ações aí de educação, né, a Secretaria de Saúde tem desenvolvido com a população do estado de São Paulo, exatamente para ajudar a combater o mosquito e tentar melhorar a situação que nós vivemos. Sim, na verdade, é uma das atividades do nosso Comitê de Operações de Emergência, né? Ele é a articulação intersecretarial, né? O apoio de todas as outras secretarias estaduais em relação ao combate do vetor. E um dos principais parceiros é a Secretaria de Educação. Então, já foram realizadas diversas atividades em conjunto para que eles nos auxiliem, né, no combate ao vetor, no combate de criadouros. Então, distribuição de panfletos, várias atividades educativas, né? Então, na semana retrasada tivemos o dia D, né, junto com a educação. Então, diversas atividades foram realizadas, né, em conjunto com as escolas. Interessante todas essas ações e também é importante, né, a gente explicar, Natália, o telespectador que nos assiste, que quer ter acesso a esses dados, a gente sabe que a Secretaria de Saúde, o governo do estado tem trabalhado muito com a transparência desses dados também. Como é que faz, né, para a pessoa ter acesso a esses dados? Como é que vocês trabalham esses dados para que o máximo de pessoas também tenham acesso a essa informação? Nós temos o painel, né, o nosso painel, que diariamente ele é atualizado em relação ao número de casos notificados, confirmados, descartados e os óbitos. Temos também os dados dos municípios, coeficientes de incidência, temos mapas, temos os óbitos ali plotados. Então, sempre trabalhando com a máxima transparência possível os dados de notificação. Lembrando que quem realiza a notificação são os municípios, né? No sistema, que é o Sinam Online, e nós pegamos os dados do Sinam Online e transpomos para o painel. Interessante essa colocação. E dentro do painel, você já falou algumas cidades do Vale do Paraíba onde é mais crítico. Você teria algumas cidades, assim, em todas as regiões do estado onde o alerta está maior, que a gente possa alertar o nosso telespectador, por exemplo, região norte, região sul? Quais as cidades aí que tem alta nos casos? Na verdade, são alguns municípios, né, da região de saúde ali, da região de Taubaté e São José dos Campos. Na verdade, eu não vou conseguir te falar exatamente quais são agora, mas eu me lembro de Pindamonhangaba, eu me lembro de Taubaté, entre outros ali. Mas isso está tudo no nosso painel. Lembrando também que nós temos um outro local para tirar dúvidas da população, que é o Dengue Sem Dúvidas.
né? Então, lá, todas as informações necessárias para a população. Agora, Natália, outro fator interessante, você explicou que o Estado é responsável por fornecer ao município a nebulização, né? Que nada mais é do que o combate aí, né, através de inseticidas e insumos contra o mosquito, né? Como é que tem sido feito esse trabalho? Você falou que é um trabalho contínuo, mas houve um reforço, principalmente nessa região do Vale do Paraíba, que você citou, Taubaté, Pindamonhangaba e outras cidades que são mais atingidas? Sim, lembrando que as atividades inerentes ao controle do vetor é de responsabilidade de cada município. Cabe ao Estado apoiar essas atividades. E esse apoio, ele é contínuo durante o ano todo. O que nós realizamos agora é a intensificação deste auxílio. E sim, vários municípios do Vale do Ribeira solicitaram o auxílio e nós estamos pontualmente avaliando tecnicamente a situação de cada um e auxiliando conforme necessário. Agora, Natália, como é que a Secretaria de Saúde tem trabalhado também os casos graves, através de internação, transferência de pacientes? Como é que tem funcionado esse protocolo, né? Porque a gente sabe que os casos graves aí são bem sérios e necessitam aí de bons centros de tratamento e hospitais aí de alta complexidade, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Isso é uma das atividades, né, que já estão preconizadas no COI, é você fazer o mapeamento de todas as redes de urgência e emergência e regulação desses pacientes. Então, isso já está tudo mapeado, tudo coordenado, né, em conjunto no comitê, né, com todas as demais, os demais atores, né? Lembrando que apenas 2%, de 2 a 5% dos casos que necessitam de uma internação ou de uma referência de um hospital, né? A dengue, 85% dos casos, 95% dos casos, você consegue resolver na atenção primária, né? Com o manejo adequado daquele paciente. Isso é muito importante a gente ressaltar, né? A importância do acolhimento adequado do paciente, da suspeição e o encaminhamento, estadiamento clínico do paciente de acordo com a sintomatologia, de acordo com a idade e de acordo com a gravidade de cada sintoma. Natália, então é importante a gente pontuar quais os principais cuidados que a população nos assiste tem que tomar em relação à proliferação do mosquito. A gente tem que aproveitar esse canal aí para divulgar os cuidados que a população tem que ter. É de extrema importância a parceria com a população. Existem estudos que de 85 a 90% que demonstram que de 85 a 90% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, eles estão dentro das residências, nos seus quintais, o que a gente chama dentro do domicílio, e no peridomicílio, que são os quintais. Então, é de extrema importância a parceria da população, né, na eliminação de todos os possíveis criadouros. Agora é importante também a gente esclarecer ao nosso telespectador como é que eu identifico se eu estou com dengue, quais os sintomas principais e qual que é a hora, né, de eu ficar em casa em repouso e qual que é a hora de eu procurar o atendimento médico para que se faça, né, um atendimento aí mais detalhado. O que eu posso dizer é em relação aos sintomas, mas sempre procurar uma unidade de saúde e procurar um atendimento, né? São sintomas como febre, dor no corpo, dor nos olhos, calafrios, né? Às vezes algumas manchinhas avermelhadas pelo corpo. Sempre é necessário avaliação de uma pessoa em uma unidade de saúde, né? De um especialista na área da saúde, sempre procurar uma unidade. Nunca se automedicar também é algo muito importante. Legal, inclusive com a dengue você tem que tomar cuidado com alguns remédios que a gente toma no dia a dia que podem encobrir e fazer com que a doença piore, é isso mesmo, né? Sim, na verdade, são alguns medicamentos que eles podem trazer algumas consequências para o agravamento da doença, né? Exato, Alguns como antitérmicos, hemorragias alguns e entre outras coisas, anti-inflamatórios. né?
Isso. Por isso que é sempre necessário procurar uma unidade de saúde e receber o atendimento adequado. Legal, é importante esse esclarecimento que a gente faz aqui na Rede Alesp, conversando com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E para finalizar, quando que vocês avaliam esse estado de emergência novamente? Ele tem duração de quanto tempo? Como é que funciona isso para o nosso espectador entender? Esse monitoramento ele é realizado diariamente, né, aqui por nós do Estado de São Paulo. Não temos como prever uma data de duração, né? Isso tudo vai depender de como o comportamento da situação epidemiológica, né? Então, nós não sabemos quando os casos vão começar a diminuir, né? Então, o que fazemos é um monitoramento diário de todos os parâmetros para a gente conseguir entender a evolução dessa transmissão. Agora é importante a gente salientar que o trabalho segue, né? Mesmo assim os números caindo no estado de São Paulo, o combate ao mosquito é uma conscientização que a população tem que ter em todo o tempo, porque a dengue ela tem uma época de maior incidência, mas ela pode dar todo ano. Exatamente, principalmente pelas características do nosso estado. É um estado muito grande e nós temos as mais diversas características climáticas, ambientais, né? Então, existem municípios do estado de São Paulo que eu não consigo interromper a transmissão. Eu tenho casos acontecendo o ano todo. São diversos municípios de São Paulo, mais de 50% dos municípios do estado, em que eu não consigo interromper essa transmissão, né? O que acontece agora é uma intensificação das atividades, mas todas as atividades inerentes ao programa, né, de controle de arboviroses, elas são realizadas durante o ano todo. Natália, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp em Pauta, trazendo aí dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde em relação ao combate da dengue. A dengue, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E este foi mais um Alesp em Pauta, falando, esclarecendo sobre a situação da dengue no estado de São Paulo, trazendo dados atualizados e também a opinião de infectologistas sobre o assunto. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!